A garota força o maior vilão a ser seu namorado. Ele não está disposto. Sendo a valentona da escola, a garota procura alguém para bater nele todos os dias. Até que ele concordasse. Quando Yunling terminou de absorver as memórias da original, o vilão já estava sendo espancado há meia hora. O sistema de repente a notificou. Hospedeiro, se você não for salvar a pessoa, a protagonista chegaria em breve. As coisas não poderiam ser recuperadas. Yunling não teve escolha a não ser ir até as pessoas ao redor e parar. Chega, parem de bater. Yan Yaoxin estava coberto de terra depois de ser espancado. Um par de olhos de águia a observava de forma sombria. Nesse meio tempo, o sistema indicou que a simpatia pelo vilão estava em 91. Afinal, o homem diante dela era o grande vilão do livro. Quando a simpatia dele caísse para 100, então a hora da morte de Yunling também chegaria. Pensando nisso, ela se agachou, pegou um lenço da bolsa e limpou o rosto dele, e disse para pararem de bater na cara. O que há com vocês? Yan Yaoxin não é um idiota. Ela precisa enfrentá-la de cabeça erguida. Assim, o valor de afeição do vilão caiu para 92 novamente. Ela falou para os seus capangas ao lado. Vamos embora, pessoal. Deixem isso comigo. Quando puder, eu os convido para um jantar. Assim que terminou de falar, o valor de afeição caiu para 93. Yunling estava um pouco nervosa. Por que o valor de afeição não para de cair? Será que Yan Yaoxin já estava preparado para agir? O homem se levantou e sacudiu a poeira do corpo. Ele pegou a mochila que foi chutada e a colocou no ombro. Ele forçou e começou a sair. Talvez estivesse doendo demais. Ele tropeçou e quase caiu. Yunling rapidamente o segurou. Mas ouviu o garoto puxar o ar com força. Ela olhou para o braço que tinha segurado. Fiz você se machucar? Yan Yaoxin soltou um resmungo e a empurrou. Você não precisa fazer teatro. Eu nunca vou ficar com você. Achou que Yunling iria ficar furiosa como de costume. Não esperava que a garota, em vez disso, puxasse a barra da camisa dele com um olhar suplicante. Yan Yaoxin, eu sei que errei. Me dê uma chance para me redimir, por favor. Ele afastou a mão dela que tentava ser amigável. Você está tentando mudar sua abordagem carinhosa? Yunling, você não se envergonha? Se você realmente quer se redimir, desapareça da minha vista. Melhor ainda, desapareça para sempre. Ela ainda queria dizer algo. De repente, percebeu que algumas garotas estavam vindo nessa direção. Yunling já sabia que algo ruim estava prestes a acontecer. A verdadeira heroína, Jian Vanvan, apareceu. Como você está novamente fazendo bullying? Ela, naturalmente, não estava nada feliz. O que isso tem a ver com você? A afeição do vilão caiu para 96. Aviso. A afeição do vilão caiu drasticamente para um ponto de colapso crítico. Espero que o anfitrião se prepare para o pior. Yunling cerrou os dentes. Virou a cabeça abruptamente e encarou o impassível Yan Yaoxin. Aos olhos dos outros, ela tinha uma expressão de quem estava pronta para devorar alguém. Era claramente uma vilã. Jian Vanvan temia que ela fizesse algo contra Yan Yaoxin. Imediatamente se colocou entre os dois. Eu não sei o que aconteceu entre você e Yaoxin, mas enquanto eu estiver aqui, não pense em machucá-lo novamente. Ouvindo o aviso de diminuição da favorabilidade, e Jian Vanvan falando incessantemente em seu ouvido. Yunling, irritada, gritou, chega! Essa frase não era apenas para o sistema que a estava irritando, mas também para a tagarela Jian Vanvan. Ela não era nova em missões de estratégia. Se tudo falhasse, era só voltar ao início. Poderia reiniciar no nível mais básico do sistema. Jian Vanvan queria pisar sobre ela para aumentar a favorabilidade de seu alvo. Não ia acontecer. Pensando em empurrar Jian Vanvan, que ainda estava falando. Você tem alguma coisa a ver com isso? Se você quer protegê-lo, precisa ter essa capacidade. Quem não sabe usar a língua? Então eu posso dizer que, enquanto eu estiver aqui, ninguém poderá tocar em um único fio de cabelo de Yan Yaoxin. Quando Yunling terminou de falar essa longa sequência de palavras, seu nível de simpatia já havia chegado a 100. No entanto, ela não estava nem um pouco preocupada. Pelo contrário, ela ficou muito feliz ao ver a expressão horrorizada da falsa. Olhando de soslaio para Yan Yaoxin, que a odiava profundamente. Ignorando o que ele pensava, puxou-o e saiu. Jian Van rapidamente se aproximou e bloqueou o caminho. Yunling, diga-me, como você pretende deixar Yan Yaoxin em paz? Yunling parecia ter ouvido uma piada. Na verdade, ela queria deixar esse homem em paz. Mas será que o sistema a deixaria em paz? Fique tranquilo. Eu, mesmo que eu morra, preciso morrer junto com Yan Yaoxin. Dito isso, ela empurrou Jian Van para o lado. Porra não conseguiu se controlar. Ela plot sentou-se na calçada. Yan Yaoxin hesitou na caminhada, tentando puxar o braço dela. Yunling,
no entanto, o segurou. Em seguida, abaixou a voz e começou a ameaçar. Você gosta dela? Yan Yaoxin ficou rígido. Essa reação não é surpreendente. Afinal, na história original, Yan Yaoxin amava a protagonista quase de maneira insana. Ao ver isso, Yunling mostrou um sorriso frio. Aquela empresa pequena da família dela. Meu pai consegue acabar com isso com um dedo. Se você quer que ela tenha problemas por sua causa, agora você pode não ir comigo. Naquele momento, o olhar do homem era como uma faca afiada. Ele desejava que o membro morresse na hora. Após sair da vista de Jian Vanvan, Yunling ficou ao lado da estrada e ligou para seu motorista. Yan Yaoxin, segurando a mochila, falou com uma voz fria. Posso ir embora agora? Yunling recusou sem pensar duas vezes. De qualquer forma, você realmente não sabe o que é bom para si. Mas ainda bem que eu descobri seu ponto fraco. Você também não quer que os outros se deem mal por sua causa, certo? Yan Yaoxin franziu a testa e apertou os punhos. Como você pode ser tão cruel? Eu não conheço a Jian Vanvan e também não gosto dela. Você não vai conseguir me ameaçar. Yunling arqueou uma sobrancelha. Então eu vou ligar para o meu pai agora. De qualquer forma, eu já não gosto da Jian Vanvan há muito tempo. Já que você não gosta dela, então não importa. Yan Yaoxin viu que ela realmente ia fazer a ligação. Ele rapidamente segurou a mão dela que estava prestes a discar. O que você realmente quer fazer? O que eu tenho de tão bom que você insiste em se agarrar a mim? Você gosta do meu rosto, não é? Dito isso, ele de repente começou a agarrar seu próprio rosto como um louco. Agora ela realmente percebeu o quão louco esse cara é. E se eu gostasse de você? Você está pensando em se matar? Yan Yaoxin a observou por um longo tempo. Se é isso que você quer. Yunling puxou sua mão abruptamente. Nem pense nisso. Se você se atrever a fazer isso, eu vou torturar sua mãe. Yan Yaoxin tem um ponto fraco. O maior ponto fraco é sua própria mãe. Suas pernas estavam tremendo, quase indo ao chão. Eu imploro, por favor, não faça isso. Quando o motorista chegou, Yunling falou com o motorista sem expressão. Vá para o hospital Jianshen. Chame meu médico particular. Yan Yaoxin permaneceu em silêncio durante toda a viagem. Ele olhava para a janela do carro com uma expressão horrível. Yunling tocou o queixo, pensando se o que disse foi muito cruel. Mas ela não tinha outra escolha. Se a missão falhar, no máximo é recomeçar do zero. Mas se o alvo morrer, então ela será eliminada, perdendo a consciência. No final, perder a si mesmo é como ser um corpo morto caminhando. Ao chegar ao hospital, Yunling entregou a pessoa ao médico particular. Ela se acomodou em um banco segurando a velha mochila de Yan Yaoxin. Não se sabe há quanto tempo essa mochila é usada. A base ainda tinha marcas de remendos. Na verdade, Yan Yaoxin é realmente muito triste. O chefe do grupo Yan Shen, abandonou sua namorada legítima por causa do poder. Ele se casou com uma moça rica, abandonando sua namorada legítima. Mas ele não sabia que sua namorada legítima, Fu Long, já estava grávida. Ela teve muito trabalho para criar Yan Yaoxin sozinha. Quem diria que a moça rica ouviria os rumores? Ela começou a sabotar, tanto de maneira explícita quanto implícita. Isso fez com que a família de Yan Yaoxin não conseguisse viver. Quando ele estava no ensino médio, decidiu levar sua mãe para Jianshen. Ele queria começar uma nova vida. No entanto, ele acabou encontrando Yunling, essa valentona. Em meio a reflexões, a médica particular dela, Lu Xiao, saiu segurando os resultados dos exames. A expressão em seu rosto não era boa. Ele estava cheio de novas feridas. Seu corpo também não estava bem, sofrendo de desnutrição. De quem é esse garoto? Não estão nem dando comida para ele? Como deve estar o estômago dele de fome? Yunling mordeu os lábios, não se atrevendo a responder. Obrigada, tia. Posso levar ele embora? Lu Xiao olhou para o relógio e franziu a testa. Estou administrando uma transfusão nele. Acredito que, após a transfusão, demorará apenas 1 hora. Enquanto falava, parecia lembrar de algo. Xiao Lining, eu sei. As coisas da sua família te afetam muito. Mas a tia Lu espera que você não desista. O vestibular está chegando. Você precisa se esforçar. Os olhos de Yunling se entristeceram e ela sentiu. Tia Lu, eu entendo. Neste momento, o céu já estava escurecendo lá fora. Yunling entrou na sala do hospital, segurando sua comida, de forma silenciosa. Yan Yaoxin está meio sentado na cama do hospital recebendo soro. Ela colocou o mingau branco na mesa. Sentou-se obedientemente na outra cama. Eu pensei hoje e percebi que estou errada. Minha intenção era que você me olhasse mais. Mas, ela queria explicar um pouco. Mas ao lembrar do que a original fez, ela se irritou e puxou os cabelos. Deixa pra lá.
A tia Lu disse que você não está bem do estômago. Beba um pouco de mingau, isso pode ajudar seu estômago. Yan Yaoxin sorriu. Dar um tapa e oferecer uma tâmara doce? Você acha que eu ficaria grata com isso? Yunling viu que não ia conseguir convencê-lo e decidiu se entregar. Apenas considere que tive uma súbita crise de consciência. Você deve me odiar como é de se esperar. De qualquer forma, eu desisti. Yan Yaoxin apenas lançou um olhar indiferente para a garota. Desistir de quê? Yunling abaixou a cabeça obedientemente. Eu não vou deixar mais ninguém te bater. Eu sei que você me odeia. Mas podemos conversar um pouco? Ela perguntou de forma um pouco hesitante. É que se você realmente quiser fazer algo comigo, poderia usar um método um pouco mais sutil? Eu tenho medo da dor. Na configuração original, não há um processo para a morte de Yunling. Mas só de olhar o final, dá para perceber o quão trágico é. Ela também está apostando agora. Apostando que ela desmascarou os pensamentos de Yan Yaoxin. Isso fará com que ela tenha menos pensamentos parecidos sobre si mesma. Yan Yaoxin desviou o olhar ao ouvir isso. Eu não entendo o que você está dizendo. Yunling também não insistiu na pergunta. Já que ele finge não entender, então que assim seja. No final, Yan Yaoxin também não bebeu aquela tigela de mingau. Ele saiu direto após a enfermeira remover o soro. Yunling o seguiu. Posso te levar de volta? Não precisa. Ele revirou os bolsos da roupa. Tirou 2 moedas amassadas. Posso pegar o ônibus de volta. Yunling ainda queria dizer algo. Mas ao pensar na arrogância de Yan Yaoxin, ele fechou a boca. Então eu vou voltar com você. Yunling, um pouco tímida, insistindo em ficar ao lado de Yan Yaoxin. Ela estava com a cabeça baixa, chutando as pedrinhas embaixo da placa de ônibus. Yan Yaoxin conseguia ver isso ao abaixar a cabeça. O pequeno redemoinho de cabelo escondido em seu cabelo. Ao lembrar que ele, antes, tinha uma certa afinidade por essa mulher, ele se desprezou profundamente por isso. Naquela época, ele havia acabado de se transferir para a escola e não tinha uniforme. A roupa que ele usava já estava desbotada de tanto lavar. Ele, que se transferiu no meio do caminho, foi colocado na pior turma. Mas essa turma também era cheia de jovens inúteis e mimados. Aqueles caras falavam dele em tom de zombaria. Apenas Yunling se aproximou dele com um sorriso. Naquele momento, ele achou que era um sorriso amigável. Não esperava que houvesse outras intenções por trás. Yan Yaoxin a observou por um longo tempo antes de falar. Você quer que eu seja seu namorado? O que você quer conseguir de mim? Yunling coçou o nariz, preocupada. Não. Eu não pensei em conseguir nada. A verdade é que Yan Yaoxin, além de seu rosto bonito, ele realmente não tem nada. As palavras de Yan Yaoxin estavam cheias de sarcasmo. Então você quer apenas se divertir às minhas custas. Você não precisa fingir e jogar esses jogos inúteis. Você quer que eu seja seu namorado, não é? Eu concordei. Yunling quase achou que estava tendo alucinações. O ônibus parou lentamente na frente deles. Yan Yaoxin levantou o pé e começou a subir. Yunling hesitou um pouco, mas decidiu segui-lo. Desculpe, o que você disse? Yan Yaoxin puxou o canto da boca. Eu disse que você já me tem. O que você quer que eu faça, eu farei. Desta vez, você deve estar satisfeito, certo? Yan Yaoxin sentou-se especialmente em um lugar isolado na frente. Não havia assentos livres ao seu redor. Yunling decidiu simplesmente se apoiar no guidão e ficar ao seu lado. Sistema, qual é o nível de afinidade dele comigo? Ao ouvir que ainda era 100, Yunling franziu a testa. Então, o que ele quer fazer? Para ver os pensamentos internos do alvo, são necessários 100 pontos. Yunling ficou instantaneamente sem palavras. Com a missão sem progresso algum. Ela é apenas uma pobre coitada. Yunling mordeu os lábios. Depois de sair do carro, ela correu para perguntar diretamente. Você não disse que não queria ficar comigo nem a pau? Como mudou de ideia? A voz de Yan Yaoxin ficou fria de repente. O que você realmente quer? Sua mão estava firmemente agarrada no frágil ombro de Yunling. Você disse que queria que eu fosse seu namorado. Eu fui. E o que mais você quer? Yunling, você realmente me irrita profundamente. Você pode parar de me perturbar? A força em sua mão estava ficando cada vez mais apertada. Yunling franziu a testa quando as unhas dele a beliscaram. Seus olhos estavam cheios de lágrimas de dor. Você pode me soltar, por favor? Eu te disse que tenho medo de dor. Yan Yaoxin nunca escondeu seu desgosto por Yunling. Mas ao ver essa expressão de repente, ele também ficou um pouco surpreso. Ele retirou a mão rapidamente e colocou nos bolsos. Um membro falou de repente. Só resta um mês. Eu vou te compensar. Depois de dizer isso, ela se virou e foi embora. De acordo com a obra original, Yan Yaoxin mataria a original em um mês.
Durante este mês, ele faria agradinhos para que a original relaxasse a vigilância. Mas ele definitivamente não deveria se envolver. Agora ele realmente concordou em ser seu namorado. Isso desviou completamente da linha principal original. Mas ao lembrar do olhar assustador do homem, Ling acabou desistindo de investigar. Deixa pra lá, vamos ver o que acontece. Yan Yaoshin, ao chegar em casa, tentou se esconder dentro. Ele não queria que sua mãe, que trabalhava duro, se preocupasse ainda mais com ele. Mas assim que entrou, ele viu Fulong segurando um bordado. Fulong olhou para cima ao ouvir o som. Você foi brigar de novo? Yan Yaoshin apertou os lábios e olhou para baixo. Fulong estava extremamente preocupada. Mas ela também não podia prometer nada. Que tal amanhã eu falar com o professor? Não dá para continuar assim com o vestibular se aproximando. Yan Yaoshin ajustou sua mochila. Mãe, eu consigo sozinho. Já está bem tarde, vá dormir mais cedo. Fulong hesitou. Ela baixou a cabeça e falou com dificuldade. Você odeia a mamãe? O peito de Yan Yaoshin subia e descia. Quando era muito pequeno, ele já havia odiado. Mas agora seu olhar raramente era suave. Não, foi você que se preocupou demais. Eu vou fazer a prova agora. Ao voltar para o quarto, ele não se apressou em pegar o caderno de tarefas. Em vez disso, ele abriu a gaveta da escrivaninha e tirou uma faca. Essa faca simboliza a humilhação. Também é a força que o empurra a se levantar. Naquela época, ele ainda era pequeno. Sua mãe o levava para ganhar a vida em longe. Ela abriu sozinha uma barraca de verduras bem pequena. Fulong realmente era muito bonita quando jovem. Havia crianças que invejavam ele por ter uma mãe bonita. Ele também já se sentiu orgulhoso. Mas naquele ano ele estava apenas no ensino fundamental. Yan Yaoshin voltou para casa e viu aquilo. A cena de um rapaz intimidando sua mãe. Ele gritou e chorou, se debatendo com todas as suas forças. Por fim, ele se ajoelhou e implorou para que ele poupasse sua mãe. Mas aquele homem conseguia puxá-lo facilmente com uma mão. Antes de fechar a porta, ele jogou essa faca para ele. Criança, você ainda não é bom o suficiente. Se você quiser me derrubar, precisa usar isto. Yan Yaoshin olhou com calma. A dor o forçou a se afastar das memórias. Ele olhou para a faca com uma expressão impassível. Ele usou um papel para limpar o sangue que escorreu de um corte acidental. Colocou a lâmina dentro da mochila. Do outro lado, Ling se virou 2 vezes na cama de casal. De repente, um aviso soou em sua mente. Atualmente, a afinidade do alvo da missão caiu para o mínimo. O item-chave já está disponível. Atenção, hospedeiro. A configuração da trama original começou a se desviar. Em seguida, o sistema exibiu a imagem do item-chave. Uma faca de mola afiada. Um dos principais itens que podem acabar com Ling. Para escolher ver a desvio da configuração da trama, são necessários apenas 100 pontos. O hospedeiro deve escolher por si mesmo. O rosto de Ling mudou. Esse item já está disponível. Parece que seu fim realmente veio mais cedo. Ela sabia que Yan Yaoshin, aquele sujeito, de repente, disse que era estranho ser seu namorado. Então, você não aguentou mais, né? Se seguisse a ideia original de Ling. Ao ouvir a resposta de Yan Yaoshin, ela com certeza ficaria distraída pela diversão. Assim como na história original. Aquele safado sugeriu conversar a sós com Ling. No final, depois que Ling terminou a conversa, ela tomou um copo de bubble tea e desapareceu. Ling passou a noite inteira preocupada. Como fazer para mudar o final, afinal? Último ano do ensino médio movimentado. A aula de manhã começa às 6h30. A família de Yan Yaoshin é pobre. Ele não comeu café da manhã nos 3 anos do ensino médio. Ela pensou em agradar o vilão e lutar um pouco mais. Comprou um café da manhã para 2 pessoas pelo caminho. Ling, como aluna ruim, nunca foi à aula de manhã. Assim que entrou, os colegas ficaram um pouco surpresos. Yan Yaoshin nem levantou a cabeça ao ouvir o barulho. Ele estava inclinado sobre a mesa, fazendo a prova no último banco. Quando ela passou casualmente ao lado de Yan Yaoshin, tirou a refeição da manhã comprada e colocou na gaveta dele. No final, sentou-se a 3 fileiras de distância dele. Yan Yaoshin franziu a testa, olhou para baixo e deu uma olhada no café da manhã na gaveta. Inicialmente, ele não estava com fome. Mas ao sentir o aroma, seu estômago começou a roncar incessantemente. Nos últimos 2 anos, ele estava se alimentando de forma irregular. Isso deixava Yan Yaoshin com uma dor aguda no estômago. Ele levantou os olhos e deu uma olhada para a jovem que estava com os maus jovens. A jovem estava rindo com os meninos. Ela estava muito concentrada e não o olhou. O garoto, se entregando à desesperança, abaixou a cabeça. Com medo de ser visto, ele levou a canudinho à boca e tomou um gole de leite de soja.
O leite de soja com amendoim e açúcar estava surpreendentemente bom. Yun-Ling viu de relance e finalmente respirou aliviada. Apressou-se para verificar o valor da afinidade no sistema. O resultado ainda mostrava 100. Comeu minhas coisas e ainda é tão cruel comigo? Com o sistema, eu não quero mais verificar isso. Desative essa função para mim, para eu não ficar nervoso ao ouvir. Quanto a simpatias e antipatias, deixemos ao acaso. Do outro lado, Yan Yaoshen se controlou e comeu apenas um baozi. Ele deixou 2 escondidos no fundo da gaveta. As coisas que Yun-Ling comprou com sua riqueza são, naturalmente, boas. A massa do baozi é fina, com bastante recheio, e é muito saborosa. Ele planejava levar o baozi de volta para sua mãe experimentar. A jovem não sabia o que havia falado com aquelas pessoas. De repente, ela pegou a mochila e caminhou em sua direção. Então, ela puxou a cadeira ao seu lado e se sentou. Ela tirou um caderno limpo e o colocou na mesa. Namorado, posso copiar sua tarefa? Yan Yaoshen ficou surpreso. Você não disse que nunca faz a lição de casa? A jovem sorriu, com os olhos brilhando. Então você realmente prestou atenção em mim. Yan Yaoshen mantinha uma expressão fria. Quem não sabe que você não faz o dever de casa? As notas já foram reduzidas a quase nada. Se não fosse seu pai, você já teria sido expulso. Yun-Ling quase riu de tanta raiva. Se não quer que eu copie, então não vou copiar. Posso escrever eu mesma, não posso? Ela murmurou, apertando a ponta da caneta com cuidado. Com uma expressão amarga e cheia de ressentimento, olhou para a prova. Yan Yaoshen estava um pouco surpreso. É assim que se é tratado quando seu namorado dela? Ele já disse algo semelhante antes. Yun-Ling sempre puxava seu cabelo e dizia que ele era um pobretão. Eu tenho um pai legal. Quem é como você? Sem nada, só posso estudar com todas as minhas forças, certo? Yun-Ling não sabia o que ele estava pensando. Olhando para a prova de matemática, escolhi qualquer uma que me agradasse. Yan Yaoshen franziu a testa. Aquela prova não tinha uma única pergunta certa. Yun-Ling percebeu que ele estava espiando e levantou a sobrancelha. O que você acha? Estou indo rápido o suficiente nas perguntas, não estou? O dever de casa não é tão difícil assim. Yan Yaoshen apenas soltou uma risada sarcástica e não quis falar. A aula de estudos matinais terminou. Muitos que não tomaram café da manhã precisam ir à cantina procurar comida. Yun-Ling tirou seu dinheiro e comprou para Yan Yaoshen. Um café da manhã igual estava exposto na mesa. O garoto desviou o olhar com um pouco de dificuldade. Ele tinha acabado de comer um baozi e tomar um copo de leite de soja. Para ele, que ainda estava em crescimento, isso definitivamente não era suficiente. Ele forçou a si mesmo a se perder nas provas. No momento seguinte, viu dedos delicados. Segurando um baozi, ela o ofereceu diante de seus olhos. Eu já estou satisfeito. Eu não consigo engolir isso. Você me ajuda a comer? Ao terminar de falar, não esperou a reação dele. E simplesmente enfiou na boca dele, que estava prestes a falar. Ela apoiou o queixo e olhou para a expressão teimosa de Yan Yaoshen. Se ele não fosse um pervertido, então esse jeito dele é realmente bem divertido. Neste momento, uma voz soou. Yun-Ling, por que você chegou tão cedo hoje? O garoto vestindo o uniforme de maneira relaxada chegou. Aquela turma de jovens problemáticos parecia ter um líder e estava causando confusão. Ji Yun-Zhou franziu a testa e olhou para Yan Yaoshen, que estava com a cabeça baixa. O que você está fazendo sentado aqui? Não está sujo? Essas palavras não fizeram Yan Yaoshen reagir. Mas Yun-Ling sentiu um aperto no coração. Yun-Ling olhou cautelosamente para Yan Yaoshen. Não está sujo. Mostrei-me onde está sujo e eu limpo. Ji Yun-Zhou soltou uma risadinha e não disse mais nada. Quer dar uma volta? Eu comprei uma moto nova. Yun-Ling balançou a cabeça ao ouvir isso. Ela puxou a prova de Yan Yaoshen. Eu quero estudar direitinho com meu namorado a partir de agora. Quero fazer vestibular para a mesma universidade que ele. Ji Yun-Zhou ficou um pouco abalado ao ouvir isso. Pare de brincar. Ainda tem namorado? Mas ele não passa de um objeto. Ele se acha mesmo? Ontem não era você quem havia mandado alguém confrontá-lo? E hoje vem querer ser o bonzinho? Yun-Ling ouvia tudo o que ele dizia, e sua pálpebra esquerda pulava rapidamente. Neste momento, os lábios de Yan Yaoshen já formavam um sorriso sarcástico. Ela rapidamente se forçou a falar, mordendo os lábios. Eu realmente o considerava meu namorado. Não vou mais brincar com vocês no futuro. Ontem, eu estava errada por ter confrontado ele. A partir de agora, não procurem mais encrenca com ele. Ao ouvir isso, Ji Yun-Zhou lançou um olhar sombrio para Yan Yaoshen. O que você disse a ela? Yan Yaoshen lançou um olhar desdenhoso para ele. Por que eu deveria responder a você? Você está pedindo para se meter em problemas, não é? Ji Yun-Zhou agarrou sua gola e o levantou.
Os estudantes normais ao redor imediatamente prenderam a respiração, sem atrever-se a fazer barulho. E aquele grupo que sempre lutava já havia começado. Arrume as mesas e cadeiras para assistir ao show. Solte. Yunling deu um tapa na mão de Ji Yunzhou. Ji Yunzhou nunca viu assim. Mas ele sabia que Yunling estava realmente brava. Yunling puxou a mão de Ji Yunzhou à força. Colocou Yan Yaoshen atrás dela para protegê-lo. Não tem nada a ver com ele. Ah, tudo foi por minha conta. O rosto de Ji Yunzhou estava sombrio. Ele deu um chute forte na mesa. Yunling não conseguiu desviar e bateu na lateral da cintura. A dor a fez puxar o ar friamente. Ji Yunzhou, ao ver isso, não se importou. Ele se virou e sentou em um lugar à esquerda, não muito longe deles. Só então Yunling se apoiou fragilmente na cintura e se sentou na cadeira. Yan Yaoshen estava um pouco confuso. Por que você está se importando com isso? Eu disse ontem que você só pode ser intimidado por mim. Deixar que eles te batam, não pode ser. E além disso, eu não gosto do que eles dizem. Você também não deixou de dizer essas coisas antes. São todos iguais, não há diferença. Yan Yaoshen estava cada vez mais afiado com suas palavras. O principal é que Yunling realmente não conseguia refutá-las. Ela só conseguiu torcer a ponta do uniforme e murmurar: eu sou diferente deles. Eu realmente pretendo mudar para melhor. Nesse momento, a sala de aula de repente ficou agitada. Era uma atividade em que a escola revistava as mochilas dos alunos regularmente, principalmente para evitar que os alunos trouxessem itens proibidos que não tinham relação com os estudos. Yunling não se importava com isso. Ele também não se atrevia a pegar o celular para o professor. Com o restante das coisas, ela não tinha nada. Quando ela terminou de ser revistada e mal conseguiu se sentar, ela ouviu o professor gritando severamente acima dela. Ela levantou a cabeça e viu Yan Yaoshen com a cabeça baixa. E o professor do outro lado estava segurando uma faca. Yunling imediatamente entendeu. Então, o ponto de desvio da história era isso. Se fosse esse grupo de filhos de ricos que fosse pego, tudo bem. Mas quem foi pego foi Yan Yaoshen. Estimamos que ele tem 100% de chance de ser expulso. Pensando nisso, ela imediatamente se apoiou na mesa e se levantou. Professora, essa faca fui eu que coloquei lá. A professora quase teve um ataque ao ouvir isso. Venha comigo para o escritório, junto com ele. No escritório, a professora olhava furiosa para os dois. Então, conte-me o que aconteceu. Yunling temia que Yan Yaoshen respondesse antes dela. É exatamente como eu disse na sala de aula. A lâmina fui eu que coloquei lá. Porque eu queria ameaçá-lo a ser meu namorado. A professora é a coordenadora do ano. Ao ouvir isso, ela decidiu imediatamente ligar para os pais de Yunling. Ela não verificou mais a situação com Yan Yaoshen. Essa criança é boa em estudos e obediente. É impossível que ela fizesse algo assim. Yunling é diferente. Sua suspeita é tão grande que é impossível não acreditar. A professora deixou Yan Yaoshen sair. Ao vê-lo parado, Yunling também ficou ansiosa. Empurrou a pessoa para fora da porta. Quando o pai de Yunling, Yun Shangjian, chegou, levantou a mão e deu um tapa na garota. Olhe para as coisas que você fez. Eu não estou sendo indulgente demais com você? Deixando você agir sem limites. Yunling engoliu em seco. Lutando contra a dor, abriu a boca. Você me mima. Você nem se importa comigo, onde eu fui mimada. Ao ver Yu Shangjian tão irritado, ele ainda queria agredir. Yunling estava com o pescoço esticado, encarando o outro. Eu não estou errada? Você não está cercando aquele todos os dias agora? A amante que causou a morte da minha mãe. Apenas para cuidar daquele que eu não sei. Se não é seu filho bastardo. Onde você ainda se lembra da sua filha? Diga-me quantas vezes você me viu nos últimos 2 anos. Você sabe em qual turma eu estou? Vendo a batalha se intensificando, a professora também não conseguiu conter. Apareça e apazigue a situação rapidamente. Empurrou Yunling para fora da sala. A garota estava com a cabeça baixa, as lágrimas caindo. Não era por estar triste. Era porque seu rosto realmente doía. Havia uma sombra caindo na sua frente. Levantou um pouco a cabeça. Foi então que viu que Yan Yaoshen ainda não tinha ido embora. Por que você ainda não foi embora? Por que você falou isso para a professora? Yunling enxugou as lágrimas e arregalou os olhos. Você acha que isso vai fazer a professora te expulsar? Eu não vou deixar. Não pense que você pode escapar de mim. Yan Yaoshen engoliu em seco, sem saber que sentimento expressar. Só pode voltar à ironia. Chorar é realmente feio. Yunling chorou ainda mais tristemente. Logo depois, percebeu que algo grave havia acontecido. Yun Shangjian congelou o cartão dela. Acabou. Agora ela está pobre. Yunling soluçou, com as lágrimas caindo em seu celular. Yan Yaoshen estava perturbado com o choro dela. Ele procurou um lenço amassado e lhe entregou.
Se você quer chorar, chore. Está me atrapalhando a estudar. Yu Ling se sentiu ainda pior. O alvo de suas estratégias é completamente insensível. Ela se esforçou para conter as lágrimas, com os lábios tremendo. Seus olhos estavam marejados. Com essa aparência, parecia que havia sofrido uma grande injustiça. Yan Yaoshen ficou confuso por um momento. Ele até suspeitou que era o verdadeiro culpado. Yu Ling chorou o suficiente. Imediatamente virou e colocou a vila onde estava morando à venda online. Essa casa foi comprada por Yu Shangjuan quando ela tinha 16 anos. Provavelmente, a razão era não querer que ela, esse fardo, atrapalhasse sua nova família. Ele simplesmente decidiu embalá-la e jogá-la para fora. Era meio-dia. Yu Ling o seguia avidamente até o refeitório para almoçar. Yan Yaoshen estava irritado com o que estava acontecendo. O que você está fazendo? Tem algum problema em eu querer sair para jantar com meu namorado? Yan Yaoshen, confuso, finalmente se lembrou. Na noite passada, em um surto de raiva, ele já havia concordado em ser o namorado dela. Depois disso, ele não se importou mais com ela. Ele foi à loja comprar um pão que custava R$ 2. Yu Ling ficou um pouco atordoada. De repente, lembrou-se do que tia Lu havia dito naquele dia. Essa criança está gravemente desnutrida. Pensando nisso, ela segurou a mão de Yan Yaoshen. Vamos. Venha comigo jantar. Ela puxou ele para fora da escola. Olhando ao redor. De olho na última panela quente picante. Este lugar é muito popular entre os estudantes por ser barato e acessível. Mas ela não esperava que encontraria Jian Vanvan nesse momento. Yaoshen, você também veio aqui para comer? Yu Ling não te incomodou mais ontem à noite, certo? Yu Ling estava a uma curta distância de Yan Yaoshen, de costas, servindo dose. Ao ouvir isso, imediatamente virou a cabeça. O que você está dizendo sobre meu namorado às minhas costas? Ainda é o Yaoshen? Você é tão íntima dele? Ela colocou os pratos no balcão, com uma mão segurando Yan Yaoshen e com a outra escaneando para pagar. Vamos embora, não vamos ligar para ela. No entanto, Jian Vanvan se afastou de suas irmãs e correu atrás. Yu Ling, você tem dinheiro e poder. Por que você precisa criar problemas com Yan Yaoshen? Ele já é muito digno de pena. Você pode deixá-lo em paz? Yu Ling sentiu como se uma surpresa tivesse caído sobre ela. Yan Yaoshen não gosta que digam que ele é digno de pena. Como esperado, ao olhar de relance, viu que a expressão do homem estava sombria. Apressou-se em fingir inocência e disse: Eu nunca achei Yan Yaoshen digno de pena. Quanto a criar problemas com ele, você está pensando demais. Nós estamos realmente namorando. Enquanto falava, a mão de Yu Ling escorregou pela mão dele, forçando-o a entrelaçar os dedos com ela. Yan Yaoshen ficou rígido e não disse nada. Yu Ling soltou um resmungo frio. Diretamente, ela o puxou para encontrar um bom lugar, aproveitando que a comida ainda não tinha chegado. Você pode me dar um pouco do pão para eu comer? Yan Yaoshen franziu a testa novamente. Por quê? Eu estou te convidando para jantar. Você não vai me dar um presente em troca? Yan Yaoshen realmente não sabia o que fazer com ela. Ele simplesmente jogou o pão para Yu Ling. Yu Ling abriu o pacote de pão, quebrou ao meio, uma metade para cada um. Pouco depois, chamou o número delas. Yu Ling respondeu com uma voz clara e correu para pegar. Em seguida, trouxe uma tigela cheia de hot pot apimentado para a mesa. Ela não se apressou em comer. Em vez disso, pegou a colher e serviu uma pequena metade da sopa para Yan Yaoshen. Assim, se você pegar os legumes e mergulhá-los, eles esfriarão mais rápido. Ela olhou para Yan Yaoshen, que não estava movendo os hachis. Ela pegou as almôndegas e colocou no prato de Yan Yaoshen. A reciprocidade é importante. Eu comi seu pão. Você deve comer meu prato. Termine logo de comer, temos aula à tarde. A mão de Yan Yaoshen, segurando os hachis, estava tremendo. Yu Ling, você não precisa ser tão boa comigo. Não importa o quanto você seja gentil comigo, eu não vou gostar de você. Ele queria ver a expressão de Yu Ling ao ouvir essa frase. Esperar que ela ficasse brava seria normal. Mas Yu Ling apenas ficou perplexa por um momento, pensativa. Não se preocupe, vou me esforçar mais. Antes você disse que não seria meu namorado. Agora não estamos fazendo isso? Yan Yaoshen não disse mais nada. Esta era a primeira vez que ele vinha a esse tipo de restaurante. Uma tigela cheia, 2 pessoas não conseguiram comer muito. Desta vez, ele estava raramente satisfeito. Yu Ling pegou um lenço e lhe deu 2 folhas. Ainda temos 30 minutos. Vamos voltar para a escola. Yan Yaoshen assentiu pesadamente. Ele se sentiu inexplicavelmente impotente diante de Yu Ling. Ao passar pela mesa de Jian Vanvan, aquela mulher de repente estendeu a mão e puxou Yan Yaoshen. Antes que Yu Ling ficasse furiosa, ela já soltou a mão.
Mas mesmo esse pequeno gesto, Yuling não queria que existisse. Não é errado flertar com meu namorado na minha frente? Jian Vanvan ficou com o rosto vermelho e branco ao ouvir isso. Namorado. Quem não sabe que você o forçou? Yuling estava realmente prestes a morrer de raiva. Desta vez, não foi realmente ela quem forçou. Como essa pessoa pode se apegar tanto a isso? Enfurecida, ela pegou uma cadeira ao lado. Você está com vontade de morrer? Depois de ver a postura dela, Yan Yaoshen, a sensação que antes era vaga começou a voltar. Essa realmente é a Yuling, que é uma intimidadora e dominante. O homem viu que o chefe foi alarmado. Estendeu a mão e puxou Yuling. Pare de fazer bagunça. Não crie problemas, ok? Pensava que Yuling não iria ouvir. Mas quem poderia imaginar que Yuling apenas fez uma pausa? Imediatamente colocou a cadeira de lado. Sem causar problemas. Vamos embora. Yan Yaoshen ficou pensativo. Assim que saiu, soltou o pulso de Yuling. A menina que estava atrás dela ficou vermelha e nervosa. Quem consegue suportar isso? Antes, Yan Yaoshen falava com ela de forma estranha. Quem diria que ele seria tão interessante quando sério? Aquela voz grave é de matar. E o homem à frente tinha uma mão nos bolsos. Justamente quando Jian Vanvan puxou sua mão, ele recebeu um bilhete. Ainda bem que Yuling não viu. Caso contrário, hoje a loja provavelmente seria alvo de problemas. Yuling passou a tarde toda dormindo. Ela estava de costas para Yan Yaoshen. De vez em quando a sala estava silenciosa, poderia-se ouvir os leves roncos da menina. A hora de sair da escola se aproxima. Yuling, ainda sonolenta, espreguiçou-se. Justamente quando foi pega pela professora de física. Yuling, pode nos falar sobre este exercício? Ela ficou paralisada de surpresa. Levantou-se com dificuldade. A professora de física tinha uma expressão que dizia já sabia. Se não consegue explicar, fique de pé. Yuling coçou a cabeça e encolheu os ombros. Ji Yunzhou parecia ser bom em aproveitar a desgraça dos outros. Ele virou a cabeça e soltou um sorriso sarcástico. Originalmente, Yuling estava na mesma mesa que Ji Yunzhou. Para agradar Yan Yaoshen, ela mudou-se, fazendo com que suas relações se rompessem. Agora ela se considera sem ninguém a quem recorrer na turma. A garota não prestou atenção e olhou para fora da janela. O pôr do sol estava parcialmente escondido, com nuvens vermelhas no horizonte. Ela estava admirando a paisagem. Yan Yaoshen a estava observando. A jovem irradiava uma luz encantadora ao seu redor. Sua pele tinha um leve tom rosado. Em seguida, ouviu a garota suspirar e se virar. Namorado, o que vamos comer à noite? Yan Yaoshen de repente voltou a si. Não quero comer. Yuling já sabia que ele diria isso. Eu quero comer. Você é meu namorado, tem que me acompanhar. O cartão bancário de Yuling parou. O motorista também foi retirado. Ela só podia pegar o ônibus para casa sozinha. A mansão já encontrou comprador. Yuling pegou o dinheiro e alugou um apartamento perto de Yan Yaoshen. Mas ela não teve coragem de contar a ele. Apenas todos os dias, discretamente, trouxe o café da manhã para ele. Levou-o a almoçar e jantar todos os dias sem falta. Yan Yaoshen aceitava tudo e não dizia nada. No entanto, sua atitude se tornou um pouco mais gentil. Nesse dia, Yuling estava comendo um prato pequeno e tentou abrir a conversa. Qual escola você está pensando em prestar e que curso? Yan Yaoshen não saiu da narrativa. Ele disse honestamente que queria ir para a Universidade Jian e estudar computação. Yuling sentiu um arrepio. Isso não pode acontecer. Os protagonistas também precisam fazer o exame de informática. As origens e as notas do protagonista masculino superam as de Yan Yaoshen facilmente. Este é também um ponto crítico para sua transformação negativa. Que tal considerar a medicina? Yan Yaoshen não quer ser controlado por ninguém. Como esperado, ele franziu a testa. Yuling decidiu ignorar. Medicina é uma boa área. No futuro, tem alta demanda e bons salários. Além disso, é uma habilidade muito procurada em todos os lugares. Yan Yaoshen disse friamente que não estava interessado. Em vez de se preocupar comigo, melhor pensar nas suas notas. Yuling de repente teve uma boa ideia. É verdade, minhas notas são baixas. Que tal eu te convidar para comer depois? O que você acha de me dar aulas particulares? Faltam menos de 2 semanas para o vestibular. Os professores já estão relaxando. Aqueles que querem ensinar não precisam. Aqueles que não querem ensinar também não conseguem. Yan Yaoshen ergueu a cabeça e a observou seriamente. Não adianta. Não há um ditado que diz isso? Estudar de última hora não ajuda muito, mas dá resultados. Você nem estudou. Como pode dizer que não dá? Yan Yaoshen não gosta de ficar em dívida com ninguém. Por causa da alimentação dos membros nesse período, ele realmente viveu com mais conforto do que antes.
Vou te ajudar a estudar por 2 horas no período noturno. Quando Yu Ling o viu, relaxou e sorriu. Então você promete que não vai se arrepender, certo? Dentro de Yan Yaoshen, havia uma sensação estranha e inexplicável. Ele olhou nos olhos de Yu Ling. Você não é mais como antes. Yu Ling ficou imediatamente nervosa. Apenas por um momento, ela disse orgulhosamente. Isso é natural. Talvez não nos veremos mais no futuro. Aproveite esse curto período para compensar você. Yan Yaoshen deu um sorriso frio. Eu vou voltar para a sala de aula, coma devagar. Yu Ling não fazia ideia de qual ponto sensível ela havia tocado. Ele comeu de qualquer jeito e saiu correndo. Na sala de aula, Ji Yunzhou não conseguiu segurar a ansiedade. Yu Ling não tem se encontrado com aquele grupo de mais companhias. Ao ver que ela estava de novo perto de Yan Yaoshen durante a aula noturna, ele passou e viu esse cara estudando. Ji Yunzhou bateu na mesa. Você realmente precisa disso, Ling? Você realmente está com um lacaios. Você realmente se considera uma boa estudante. Yu Ling levantou a cabeça sem expressão. Que importa para você? Ji Yunzhou soltou um riso. Eu ouvi dizer que seu pai te expulsou de casa, não é? E ele ainda vendeu a casa? Ji Yunzhou puxou uma cadeira e se sentou de frente para elas. Você gasta dinheiro de forma tão extravagante. O dinheiro de uma casa é suficiente para você gastar? Que tal tentar me agradar um pouco? Deixe meu pai fazer algumas boas recomendações para o seu. Isso não é melhor do que ficar com esse desgraçado pobre? Já acabou ou ainda não? Yu Ling bateu na mesa e se levantou. Não percebeu que o alvo da sua estratégia está temperamental? Yan Yaoshen dobrou a prova pela metade. Tenho coisas a fazer, preciso sair. Ji Yunzhou tem pernas longas. Ele estendeu a perna e bloqueou o caminho de Yan Yaoshen. Como um estudante excelente como nós pode ter coisas a fazer? Está apressado para lavar pratos? Ou vai servir comida para os outros? Yan Yaoshen estava contendo a raiva. Ele olhou friamente para Ji Yunzhou. A guerra estava prestes a estourar. Yu Ling se colocou entre os dois. Ji Yunzhou, você não tem algo a me dizer? Vamos conversar lá fora. Ji Yunzhou achou irritante o jeito preocupado que Yu Ling estava. Ele puxou o canto da boca. Tudo bem, vamos. Ao sair, ele se virou de forma provocativa. Ele lançou um olhar provocativo para Yan Yaoshen. Idiota. Yan Yaoshen murmurou uma frase. Também não sei que tipo de mágica é essa. Não demorou muito para que Yan Yaoshen levantasse o pé e também saísse. Sob a luz do poste da escola, a jovem ficou com o rosto todo vermelho de raiva. Você está doente, Ji Yunzhou? O que isso importa para você, se eu estou estudando com Yan Yaoshen? O tom de Ji Yunzhou subiu imediatamente. Você é que está doente, Yu Ling. Eu deixei você brincar com os outros, mas tudo bem. Mas você, muito bem. Só falta morar na casa deles. Seu pai não te contou que nossas famílias estão ligadas? A voz do membro parou abruptamente. Ela olhou para Ji Yunzhou com uma expressão de terror. Ela rapidamente perguntou ao sistema o que estava acontecendo. Não esperava que lá também não houvesse dicas de enredo. Enquanto pensava, Ji Yunzhou continuou dirigindo de volta. Você sabe como está parecendo agora? Você é como um bajulador e perseguidor. E a Yaoshen não sabe que você mora no andar de baixo da casa dele, né? Eu vejo que você está sempre seguindo os outros como se fosse um ladrão. Eu até acho engraçado por você. Yu Ling realmente ficou furiosa com ele. Não consegui nem soltar uma palavra. No próximo instante, seu sangue parecia voltar. Por quê? Não muito longe. Yan Yaoshen estava a observá-la intensamente. Ji Yunzhou também percebeu a reação de Yu Ling. Virou-se e sorriu. Se alguém ouvir, vamos direto ao ponto. É você quem deve se afastar dele. Ou eu o expulso. Ou quem sabe digo ao seu pai que você encontrou um bom genro como ele. Ling cerrava os punhos e mordia os dentes. Esse sujeito teve a audácia de ameaçá-la. E Yan Yaoshen formou um sorriso enigmático. Yu, você é realmente admirável. Ao voltar para casa, Yu Ling passou a noite toda pensando onde foi que ela errou. Ela na verdade era apenas uma personagem secundária sem importância no enredo original. Como pode haver um tratamento como este? Estava deitada na cama suspirando. De repente, ouviu um barulho do lado de fora. Ela levou um susto e se sentou. Olhando pelo olho mágico, pensou que algo estava errado. No meio da noite, Yan Yaoshen veio até aqui. Yu Ling quase teve um infarto. Esse cara não vai se machucar hoje à noite, vai? Pensando nisso, ela agarrou o esfregão ao seu lado. Em seguida, abriu a porta lentamente. Yan Yaoshen viu ela na porta e seu olhar estava cheio de sarcasmo. Você realmente se mudou, hein? Ela coçou a cabeça. Estou sem dinheiro. As casas aqui são baratas. Yan Yaoshen não disse mais nada e entrou. Hoje, não completamos 2 horas de estudo à noite.
Eu vi que você só fez metade da sua prova. Já que você quer se esforçar, primeiro, termine a lição de casa. Yuling hesitou um pouco. Você realmente veio aqui para me dar aulas de revisão? Ela deu uma olhada ao redor e encontrou objetos suspeitos. Só então ela conseguiu relaxar um pouco. No entanto, Yan Yaoshen, por causa desta frase, fixou o olhar em Yuling, que estava vestindo um pijama, observando seus ombros brilhantes sob a luz. Foi então que se lembrou que não é apropriado visitar o quarto de uma garota à noite. Deixa pra lá, não vim na hora certa. Já que perdi a aula de revisão hoje, vou te ajudar com a revisão amanhã de manhã. Quando Yuling viu que ele ia embora, levantou uma sobrancelha. Ela sabia que dar aulas particulares era apenas uma desculpa. Esse cara veio apenas para confirmar o que Ji Yun-zhou disse. Posso explicar o que aconteceu hoje. Eu realmente não te segui. Eu apenas aluguei o apartamento de baixo, não estou te seguindo. Dito isso, ela baixou a cabeça com um pouco de culpa. Eu só queria ficar um pouco mais perto de você. Não tinha muito em mente. Ao ouvir isso, Yan Yaoshen de repente ficou com um olhar frio. Ele rapidamente agarrou a garota no sofá. Esse tipo de situação me deixa enojado. Obrigado pela sua boa intenção nos últimos dias. Não precisa mais disso. Ser membro é simplesmente um sofrimento sem fim. Eu realmente não sei nada sobre casamentos arranjados. Eu realmente gosto de você e quero ficar com você. Yan Yaoshen soltou uma risadinha. Sua mão de repente segurou firme o pescoço da garota. Eu não me importo com suas intenções. Já que você está aqui, fique na sua. Não mexa com minha mãe. De outra forma, caso contrário, você vai me machucar, não é? Yuling olhou para ele, sem medo algum. Yan Yaoshen apertou os olhos. Você está pensando muito além. Os pobres têm seus próprios meios. Não é para machucar alguém. Depois de dizer isso, ele se virou e saiu. Yuling sorriu, apoiando a testa. Como isso não seria? Na verdade, depois do exame nacional, ele já tinha atacado ela. Mas já que você rompeu a última camada de véu, Yuling decidiu ser muito mais ousada. Logo de manhã, quando o sol estava apenas nascendo, Yan Yaoshen desceu as escadas e viu a garota chutando pedrinhas. Ela ainda tinha 2 porções de café da manhã na mão. Parecia que ela já havia esperado muito tempo. Havia um pouco de umidade em seu cabelo. Yan Yaoshen não a deu atenção. Ele se virou e desceu para pegar sua bicicleta velha. Yuling, familiarizada com a situação, sentou-se na parte de trás da bicicleta. Ela deu um tapinha no assento da bicicleta. Vamos. Yan Yaoshen franziu a testa. Você não está um pouco sem vergonha? Eu não fiz nada. Não foi você quem disse que iria me ensinar durante outro estudo? Acelera. Se você se atrasar mais um pouco, pode ser que tenha mais colegas. Todo mundo vai ver você me levando para a escola. Yan Yaoshen respirou fundo. No momento em que subiu na bicicleta, a mão de Yuling envolveu sua cintura. Ele a chamou em tom severo para soltar a mão. Para a surpresa dele, Yuling apertou ainda mais. Eu não. E se você me deixar cair no caminho? Yan Yaoshen engoliu em seco, sentindo a temperatura da mão na cintura. Apenas sentiu o rosto um pouco quente. Ele também não entendia bem por que estava assim. Ele só podia pedalar a bicicleta rapidamente embaixo. Em um canto onde ninguém podia ver, ele puxou Yuling para baixo. Vou estacionar. Você vai para a sala de aula me esperar, certo? Yuling acenou com a cabeça. Levou os itens da refeição na mão. Lembreze de comer. Estou indo. O rabo de cavalo da jovem balançava. Os braços brancos seguravam a mochila. Yan Yaoshen ficou um pouco tonto. Mordendo os lábios, ele acenou com a cabeça. Depois que Yuling saiu, ele suspirou. A data final estava cada vez mais próxima. Não sei o que Yan Yaoshen pensa sobre mim agora. O sistema, por favor, verifique o nível de afeição de Yan Yaoshen. O sistema está consultando para você. Nível de afeição do vilão 70. Yuling parou um pouco, surpreendida e desanimada. A surpresa é que os esforços dela para agradar Yan Yaoshen realmente funcionaram. A desilusão é que a utilidade parece não ser tão grande. Ela está um pouco arrependida de ter desligado o aviso de afeição. Agora não faz ideia de Yan Yaoshen. O que elevou o nível de afeição? Vamos ativar essa função. E não desligue novamente. Yuling parou na entrada da escola. Ela estava prestes a testar o nível de afeição. Em menos de 5 minutos, Yan Yaoshen finalmente chegou à porta empurrando a bicicleta. Quando ele viu Yuling, seus olhos se estreitaram. Yuling ainda não havia mostrado seu sorriso encantador. Então ouviu o aviso do sistema. Nível de afeição do vilão 71. O sorriso de Yuling instantaneamente congelou. Ela se esforçou para manter o corpo prestes a cair. Eu quero entrar com você. Yan Yaoshen colocou o copo de leite de soja que havia bebido pela metade ao lado.
Você está com uma aparência ruim. Está se sentindo mal? Yunling respirou fundo. Não. Eu só pensei que se eu saísse, eu teria menos contato com você por 10 minutos. Eu não quero ficar longe de você por tanto tempo. Valor de afeição do vilão 72. Yunling percebeu. Yan Yaoshen não gosta de pessoas pegajosas e desobedientes. Pensando nisso, ela se virou e tentou sair. Mas ouviu Yan Yaoshen dizer algo. Já que você quer ficar comigo, vamos juntos. Valor de afeição do vilão 70. Yunling está entorpecido. Ela não conseguiu entender o que Yan Yaoshen estava pensando. O valor poderia mudar tão rapidamente. As pessoas da turma estavam vendo Yunling e Yan Yaoshen juntos pela primeira vez. O menino da frente teve coragem de perguntar. O que está acontecendo? Nosso irmão Yan finalmente se rendeu. Yunling ficou com o rosto vermelho de raiva. O que você está dizendo? Ela realmente teme que esta frase faça com que Yan Yaoshen tenha um pensamento negativo. Mas após um tempo, não ouviu o som de aviso do sistema. Também não viu nenhuma reação de Yan Yaoshen. Ela tentou se adequar ao personagem e disse. Deve chamar de cunhado Ling. No momento seguinte, ouviu um aviso. A popularidade do vilão 68. Yunling olhou para Yan Yaoshen com surpresa. Que problema tem esse cara? Yan Yaoshen colocou a mochila na mesa. Você terminou a tarefa ontem à noite? Yunling rapidamente tirou a prova. Isto é algo que ela escreveu com muito esforço na noite passada. Yan Yaoshen ficou um pouco surpreso. Você fez isso? Porque esta prova, além da letra quase legível, tem uma taxa de acerto bem alta. Eu já disse que não sou burra. Yunling murmurou algo. Yan Yaoshen semicerrou os olhos. É só que a caligrafia é muito feia. Você deveria comprar um caderno de caligrafia para praticar. Caso contrário, sua nota na apresentação. Deixa pra lá. No fim das contas, se você não for bem, sua família também vai te mandar para outra escola. Minha família não faria isso. A negação de Yunling deixou Yan Yaoshen um pouco surpreso. Ele franziu a testa e olhou para a garota, como se estivesse esperando que ela continuasse a história. Yunling respirou fundo. Pensando na trama original, se preparou para começar a se lamentar. Meu pai traiu minha mãe há muito tempo. Poucos meses depois que minha mãe morreu, meu pai trouxe a madrasta e meu meio-irmão para dentro de casa. Eles, como uma família feliz de 3, estavam muito contentes. Eu não conseguia me encaixar de jeito nenhum. Eu agi de maneira rebelde só para chamar a atenção do meu pai. Infelizmente, ele começou a me detestar mais e mais. Eu também não quero agradá-lo. Afinal, foi ele quem me tirou a mãe. Falei tudo isso para você. Você não está chateado, certo? Ling forçou as lágrimas a encherem seus olhos. As lágrimas nos cantos dos olhos estavam prestes a cair. Não quero que os outros saibam que estou assim. Não quero que elas tenham pena de mim. Yan Yaoshen sentiu um choque no coração. Logo depois, Ling ouviu que a popularidade do vilão caiu 61. No momento seguinte, ouviu Yan Yaoshen falar. Na verdade, não é nada. A vida deve ser vivida por si mesmo. Não é necessário buscar a aprovação dos outros. Seu pai também não merece isso. Ling ficou feliz por dentro. Estava prestes a continuar falando, mas foi interrompida e pediu para ela estudar rápido. Yan Yaoshen se sentia irritado. Apoiado na testa, já tinha aberto a prova de literatura, mas não ouviu o som de Ling virando a página. Ao olhar para trás, viu a garota apoiada com a mão no rosto. Com os olhos fechados, estava dormindo tranquilamente. Yan Yaoshen se sentiu um pouco arrependido. Ele podia sentir que estava. O ódio está se dissipando pouco a pouco. As coisas que Yunling fez antes estão se repetindo em sua mente. Mas não adianta nada. Ele começou a pensar que Yunling simplesmente não sabe como se comunicar com os outros. Ela é apenas uma criança caprichosa e teimosa. Assim como ele. Porque falta amor. Então, aos olhos dos outros, ela se torna incompreensível. Pensando em como ele poderia acordar Yunling com um olhar firme. Ao ouvir ela ofegar e arregalar os olhos. O que aconteceu? Eu pedi para você ler, não para você dormir. O rosto da jovem instantaneamente caiu, sustentando a testa com um olhar triste e suspirando. O canto dos lábios de Yan Yaoshen chamou a atenção dos outros. Em um lugar onde ninguém notou, ele esboçou um leve sorriso. Durante o grande intervalo, Yunling fechou o livro e se deitou na mesa, dormindo profundamente. Foi então que Ji Yunzhou bateu na mesa de Yan Yaoshen. O olhar do menino se escureceu. Ele se levantou suavemente da cadeira. Seguiu sozinho para fora com Ji Yunzhou. Quando o sinal da aula tocou, Yunling percebeu que Yan Yaoshen não tinha voltado. E Ji Yunzhou tinha um sorriso arrogante no rosto. Entrou pela porta exatamente na hora certa. Lançou um sorriso provocativo para Yunling. Yan Yaoshen não poderia estar atrasado.
Hui Ling sabia que algo estava errado. Ela ouviu palavras reveladoras de algumas pessoas rindo não muito longe. Ouviu que Yan Yaoxin estava no telhado. E ouviu algo estúpido demais. Naquele momento, a tensão na mente dela quebrou. Engoliu em seco e rapidamente se levantou. Professor, eu quero ir ao banheiro. A professora já havia desistido de Yunling. Ele acenou com a cabeça, concordando com o que ela disse. Assim que Yunling saiu, correu em direção ao telhado. Ao abrir a porta, viu Yan Yaoxin sentado no telhado. O uniforme dele estava coberto de poeira e rasgado. Seu rosto também tinha marcas de arranhões. Ao ouvir o barulho da porta, ele se virou, um pouco confuso. Eles te contaram? Yunling fechou os punhos com força. Eu ouvi por acaso. As palavras frias de Yan Yaoxin saíram. Você realmente é uma estrela do desastre, Yunling. Para não causar flutuações desnecessárias.
A sala de aula foi gradualmente esvaziada. Yan Yaoshin sentiu seu corpo esquentar. Ele forçou o semblante e tentou manter a voz calma. Está pronto? Yunling percebeu que o maior perigo já havia ido. Só então ela desceu obedientemente das costas do homem. O que vamos comer hoje à tarde? Eu quero comer um prato de arroz com cobertura. Yan Yaoshin, ao ouvir isso, tocou seu bolso. Então vamos comer. No restaurante, Yunling falava animadamente sobre como resolver os problemas. Yan Yaoshin escolheu a carne do seu prato e colocou-a naturalmente no prato dela. E ela não percebeu a energia que ela mencionou. Comportando-se bem, colocou aquele pedaço de carne na boca. Ao ver isso, Yan Yaoshin sorriu com os olhos semicerrados. Neste momento, Yunling se levantou. Vou ao banheiro rapidinho. Assim que se virou para sair, a expressão da garota mudou. Agora, a interação dela com Yan Yaoshin é como um jogo. Um movimento em falso e você perde tudo. De repente, alguém falou atrás dela. É sua carteira? Yunling se virou e viu o rosto limpo e bonito do garoto. Mas esse rosto fez o rosto de Yunling congelar. Ela olhou para a carteira que ele segurava. Ela acenou com a cabeça e disse obrigada. O garoto sorriu e disse de nada. Em seguida, ele virou-se e saiu direto. E Yunling atrás dele não conseguia desviar o olhar de suas costas. Porque esse homem era o protagonista, Li Yan. Nesse momento, uma voz masculina familiar e fria soou. Bonito? Yunling respondeu instintivamente. Sim, é bonito. No instante seguinte, ela virou a cabeça mecanicamente e encontrou os olhos profundos de Yan Yaoshin. Oh não, estou ferrada. Yan Yaoshin lambeu o dente de trás. Desculpe. Eu interrompi você olhando para ele. Yunling, de repente, ficou desorientada e correu atrás dele. Eu não sou. O que eu quero dizer é... Yan Yaoshin a empurrou. Ele se virou e saiu pela porta da loja. No caminho, Yan Yaoshin estava cheio de raiva. Ele achou que Yunling tinha demorado demais para voltar. Preocupado que ela pudesse estar atrasada por alguma razão, ele foi ver. E então viu que ela estava olhando para as costas de um garoto. Ele não conseguiu ver o rosto da pessoa, mas aquelas garotinhas estavam furtivamente olhando para lá. Yan Yaoshin achava que aquele garoto devia ser bem bonito. Yunling seguia ele, com uma expressão de injustiça. Quando ele estava prestes a ir para a sala de provas, ela finalmente puxou a manga dele. Aquela pessoa. Ele se parecia muito com um famoso que eu conheço. Então eu... Yan Yaoshin afastou a mão dela friamente. Você não precisa explicar. Eu não estou interessado nisso. Yunling também pensou nisso. A simpatia ainda está em menos 99. Como Yan Yaoshin poderia sentir ciúmes de uma coisa dessas? Neste momento, faltam 5 horas para o seu desfecho mortal. Yunling estava deitada na mesa, com o humor em baixa. Ela não conseguia entender o significado de Yan Yaoshin em sua vida. Apesar de tudo, a afinidade nunca diminuiu nesse período. Mas, de qualquer forma, já fiz muitas coisas por ele. Não faz sentido ele ainda querer algo dela. Com medo, ela terminou sua última prova. Ela esperou ansiosamente na porta por Yan Yaoshin. O homem imediatamente percebeu que Yunling não estava bem. Talvez ele a assustou com sua atitude muito firme ao meio-dia. Ele também refletiu sobre isso. Ele percebeu que não havia motivo para estar irritado. Yunling era como uma pipa elevada no céu. A linha era dela. Quem sabe ela possa voar a qualquer momento. E não deixaria nenhuma pista para ele. Quando ele saiu empurrando a bicicleta, Yunling, pela primeira vez, recusou-se a subir. Posso ir andando com você de volta? O homem não hesitou e concordou com ela. Yan Yaoshin, eu te pergunto, que tipo de relação temos? Ele franziu a testa e respondeu. O que você acha? A menina baixou a cabeça, um pouco desanimada. Eu não sei. O coração de Yan Yaoshin já estava pesado. Antes você não disse repetidamente que era o namorado dela? Isso eu não sei. Tanto faz. Yan Yaoshin, irritado, caminhou rapidamente para a frente. Depois de aguentar por um longo tempo, ele se virou e perguntou. Você já se divertiu o suficiente? Agora você vai me dizer. Você foi bom comigo antes só para me abandonar, certo? O membro ficou nervoso. Eu não fiz. Agora, a cabeça dela está cheia de valores de afeto flutuando. Inúmeras informações quase fizeram a cabeça dela explodir. Portanto, ela ficou parada, incapaz de dizer uma palavra devido à dor. Yan Yaoshin não estava nem um pouco interessado em olhar para ela novamente. Tanto faz. Após dizer isso, ele sentiu uma dor no peito. Mas ele simplesmente subiu na moto e foi embora. Ele já está acostumado a deixar Yunin para trás. Yunin também já está acostumada a olhar para suas costas. Mas no momento seguinte, a afinidade de repente se tornou zero. Ela ficou paralisada no lugar por muito tempo. O que isso significa? Somente Yan Yaoshin sabe.
Ele estava pensando que, a partir de agora, seria como estranhos para Yunlin. As coisas anteriores estão completamente zeradas. Apenas trate como se essa pessoa nunca tivesse aparecido. 8 horas da noite. Yunlin estava a 10 passos do lugar onde estava preparada para morrer. Aqui não há Yan Yaoshin. Portanto, ela pode sobreviver esta noite. Mas ao olhar para o tempo, restam ainda meia hora até o final. Ela não sabia se deveria rir ou chorar. Sobreviver significa que a missão ainda não terminou. Ela continuará a aparecer ao lado de Yan Yaoshin para impedi-lo de se tornar mal. Pensando nisso, estava prestes a se virar e ir embora. Negando com a cabeça, ouviu um grito vindo da rua. Ela hesitou por um momento. Instintivamente, ela começou a caminhar em direção à rua. E então, ela viu Jian Van vencendo. Um grupo de garotos de rua estava cercando um canto. Xiao Bailian viu que alguém havia voltado para o beco. Ela, cheia de alegria, logo gritou. O grupo de garotos virou-se rapidamente para Yun Yuan. Irmã Ling, como você chegou aqui? O rosto de Jian Van instantaneamente se fechou. Yu Ling, essas pessoas você trouxe? No entanto, Yun Ling fixou o olhar no rosto daquele garoto. Não conseguia se lembrar de quem eram. O que vocês estão fazendo? Um dos garotos esfregou as mãos. Nosso chefe gosta dela. Mas essa pessoa nunca cede. Então pedimos ajuda a alguém para convidá-la para se divertir. Ouvi dizer que a irmã Ling também não se importa com esse cara. Que tal deixar a irmã Ling cuidar dela hoje? E o Ling ainda queria perguntar mais. De repente, alguém lhe deu um tapa no ombro. Ao se virar e ver Yan Yaoshin, e o Ling sentiu sua mente ficar em frangalhos. Jian Van também não sabia de onde vinha a força. De repente, saiu correndo da cercania daquele grupo de pessoas. Yaoshin, me ajude. Yunlin foi derrubada por ela. Foi segurada por um dos marginais ao lado. Você está buscando a morte? Ling Ji, está doendo? Segurem essa mulher. Vocês não comeram? Yunlin de repente lembrou do final original. Apresse-se em explicar que isso não tem nada a ver com ela. Não fui eu quem fez isso. Dizia isso enquanto empurrava os marginais ao lado, se afastando deles. Jian Van parecia estar apavorada. Chorava de forma convulsiva. Yan Yaoshin não a empurrou. Acariciou Jian Van de forma reconfortante. Vou te levar para casa. Os marginais insistiam em bloquear o caminho. Ling deu um tapa em seu rosto. Se não sabe falar, não fale. E não quero ver vocês novamente. Jian Van chorava enquanto caminhava. Yan Yaoshin estava irritado por causa do choro dela. O que aconteceu agora? Jian Van enxugou uma lágrima. Eles me pararam assim que saí da escola. Eles me arrastaram à força para dentro de um beco. Eu realmente não os provoquei. Você acha que foi Yunlin que fez isso? Eu não sei porque ela parece me odiar. Aquela turma também conhece Yunlin. Além dela, realmente não consigo imaginar que outras pessoas usariam esse tipo de truque contra mim. Não foi ela. Yan Yaoshin disse isso de forma muito firme. Jian Van ficou surpresa. No momento seguinte, sua voz estava um pouco rouca. Você se esqueceu do que ela fez com você antes? Ela usou esse tipo de truque em quantas pessoas, eu não sei. Quando eu estava no ensino fundamental, ouvi dizer. Ela forçou uma menina a ser internada em um hospital psiquiátrico. Yan Yaoshin ficou atordoado por um longo tempo. Ele instintivamente não acreditou nas palavras de Jian Van. Mas essas coisas Yunlin realmente fez. Ele estendeu a mão para chamar um táxi. Deixe-me chamar um táxi para você. Jian Van ficou parada no lugar. Você não vai me levar para casa? Eu estou com medo. Eles não devem vir atrás de mim. Yan Yaoshin pensou em tirar 10 yuan do bolso e dar ao motorista. Ele deixou Jian Van e voltou direto. Neste momento, Yunlin não tinha ido longe. Ela estava sentada no beco, quieta. Não havia mais ninguém ao seu redor. Quando ela olhou para Yan Yaoshin, seus olhos brilharam. Mas logo apagaram novamente. Yan Yaoshin ainda veio. Era 8h25. Agora faltavam apenas 5 minutos para o horário original da morte. Ela respirou fundo e se levantou. Essa não foi a minha culpa. Eu sei que antes eu realmente não era boa. Mas eu realmente mudei. Yan Yaoshin não disse nada e deu um passo à frente. Yunlin recuou. Você veio se vingar dela, não é? Ela baixou a cabeça e as lágrimas caíram. Eu tenho medo da dor, Yan Yaoshin. Você pode me deixar escolher uma morte um pouco mais confortável? Yan Yaoshin sorriu com raiva. Você está louca, Yunlin? A garota ergueu a cabeça, um pouco perplexa. As lágrimas nos olhos dela ainda estavam girando. Yan Yaoshin estendeu a mão e a puxou. Ele tirou o papel toalha do bolso e deu a ela. Feio como o inferno. Pare de chorar rápido. Yunlin não sabia o que estava pensando. Ela estendeu a mão e tocou no bolso dele. Não é suficiente?
Yan Yaoshin tirou uma carteira novamente. Eu só trouxe este pouco de papel. Ou eu vou comprar mais para você. Yu Ling queria dizer que você não veio me pegar? Mas, quando as palavras estavam na ponta da língua, ela de repente entendeu. Ela era diferente do que originalmente era. Então, ela mudou o tom de voz. Você não disse que não me queria mais? Yan Yaoshin riu de raiva novamente. Quem disse isso? Yu Ling instantaneamente sorriu radiante. Você acabou de abraçá-la. E ainda me deixou aqui. E você saiu de bicicleta esta tarde e não me levou. Yan Yaoshin acha que Yu Ling tem oscilações emocionais muito rápidas. Na última segundo, ela estava chorando com uma expressão trágica. No próximo segundo, ela já estava abraçando os próprios braços e fazendo charme. O homem puxou-a para perto. Ele se inclinou e encontrou seu olhar. Foi você quem disse primeiro que estava cansado de brincar. Você está falando bobagens. O coração de Yu Ling deu um salto. Ela deseja que Yan Yaoshin gostasse dela. Yan Yaoshin segurou a cabeça dela. Yu Ling, eu não sou um brinquedo. Eu nunca disse que você era. Você me provocou e eu levei a sério. É melhor assim. Depois dessa troca, os olhos de Yan Yaoshin ficaram um pouco mais profundos. Eu sou uma pessoa com forte paranoia. Sou sensível, desconfiado e emocionalmente instável. Você disse anteriormente que queria estar comigo a vida inteira. Eu levei a sério. Todos os nossos sentimentos anteriores começam do zero agora. Se você não gosta de mim, pode me tratar como um estranho. Mas se você for flertar comigo de novo, eu vou gostar de você. Ser gostado por mim não é uma boa coisa. Do ponto de vista original, ser gostado por Yan Yaoshin não é realmente uma boa coisa. Mas Yu Ling não tem medo dele. Eu gosto de você. Yan Yaoshin queria perceber alguma pista, mas o olhar dela lhe disse que ela estava falando isso do fundo do coração. Feche os olhos. Yan Yaoshin acariciou sua testa. Yu Ling obedientemente fechou os olhos. No próximo segundo, ela foi envolvida em um abraço. Os lábios de Yan Yaoshin se aproximaram. Yu Ling quase prendeu a respiração. Sentiu que o vento era suave e a luz da lua era delicada. Mas quando ouviu que o nível de afeição estava em 10, Yu Ling ficou muito surpresa. Uma coisa tão carinhosa só tem um nível de afeição de 10. Isso vai demorar uma eternidade para chegar a 100. Yan Yaoshin nunca gostou de ninguém. Mas neste momento, ele deseja profundamente que Yu Ling pertença a ele. Depois disso, o nível de simpatia de Yan Yaoshin aumentava a cada dia. O estranho é que ainda aparecia esse tipo de dados de simpatia 0.1. Até o sistema ficou confuso. No entanto, Yan Yaoshin é, de fato, o namorado ideal. No começo, os dois receberam cartas de aceitação da Universidade Jian. Eles fingiram o custo de vida universitário. Yan Yaoshin precisava ganhar dinheiro para si mesmo durante as férias de verão. Mas toda vez que ele voltava para casa depois de um trabalho temporário, ele sempre trazia algo que Yu Ling gostava para ela. Nesse dia ele estava de folga. Ele ouviu Yu Ling dizendo que queria sair para se divertir. Então, ele começou a se preparar para sair logo pela manhã. Você está namorando a garota do andar de baixo? Essa pergunta de Fu Long fez com que o corpo de Yan Yaoshin ficasse rígido. Ele baixou os olhos e fez um som de afirmativo. Essa garota deve ter uma boa família, não é? Fu Long suspirou ao dizer isso. Deixa pra lá, você pode ir. Yaoshin não disse nada e fechou a porta. Yun ficou um pouco confusa ao vê-lo. Você não está feliz? Foi uma briga com a mamãe? Yan Yaoshin deu uma olhada rápida nela. A garota era como um verme dentro de seu estômago. Sempre conseguia furar sua disfarçada intencional. Mas ele também não admitiu. Apenas disse que você está pensando demais. No parque. Yu Ling balançava as pernas no banco do parque. Yan Yaoshin a encarou e de repente voltou a falar. Estou curioso sobre uma coisa. Por que você acha que eu te cortaria? O sorriso no rosto de Yun desapareceu instantaneamente. Por que ele de repente começou a perguntar isso? Não é que ele esteja pensando em cortar de novo? Apenas teve que inventar algo. Naquela época, eu vi algumas notícias. Depois, tive um pesadelo. Sonhei que você me desmembrava. Porque o sonho era muito realista. Por isso, eu tinha muito medo de que se tornasse real. Yan Yaoshin engoliu em seco e não disse nada. Yu Ling trouxe a bebida até ele. Experimente, está especialmente doce. Yan Yaoshin deu uma olhada nela. Já tinha percebido o que ela estava pensando. Ele tomou um gole sob o olhar ansioso dela. Era realmente azedo. Ele franziu a testa. E vendo ela sorrir de forma travessa, perguntou: está doce? Ele confirmou com um HM. Yu Ling tremia a mão e pegou a bebida de volta. Ele a segurou com desconfiança e tomou 2 goles. No próximo momento, seu rosto estava novamente franzido. Yan Yaoshin ergueu os lábios,
esboçando um leve sorriso. Juntos, os dois sempre esqueciam do tempo. E assim chegou o dia de ir para a Universidade Jian. Yan Yaoxin entregou toda a bagagem pesada para si mesmo. Yunling apenas carregou uma mochila e ficou atrás dele. Os senhores na porta são muito calorosos. Eles vieram várias vezes perguntar se precisávamos de ajuda para carregar as coisas. O membro não conseguiu conter. Que tal dar as malas para eles carregarem? Yan Yaoxin parou de repente. Você quer que eles carreguem as malas? Yunling explicou ao ver sua sobrancelha franzida. Eu só não quero que você fique cansado. Yan Yaoxin ainda não percebeu as intenções daquela gente? Yunling é bonita. Aqueles caras ficaram loucos e correram para carregar as malas. Eles só querem o número dela, afinal. Ele definitivamente não deixará que eles consigam o que querem. Eu não estou cansado. Yan Yaoxin, após falar, subiu as malas para o quarto dela no quarto andar. Quando ele abriu a porta, já havia algumas garotas dentro. Ao ver Yan Yaoxin, elas prenderam a respiração. Ele deu uma olhada e colocou as malas perto da janela. Durma aqui. Yu Yuan acenou com a cabeça. Yan Yao ajudou a arrumar a cama e colocar a bagagem no lugar. Só então se atreveu a dizer que ia voltar primeiro. Yunling ficou vermelha e com o coração acelerado ao vê-lo tão ocupado. Apesar de ter conquistado tantos alvos. Mas alguém que fizesse isso. Yan Yao realmente foi o primeiro. Ele atendeu a todos os seus desejos de jovem. Assim que o homem saiu do banheiro, aqueles meninas logo aproveitaram a oportunidade para perguntar: é seu irmão? Meu namorado. Yunling disse isso com muito orgulho. No entanto, ela não ficou feliz por muito tempo. A porta do dormitório foi empurrada novamente. Quando ela trocou olhares com Jian Vanvan do lado de fora, o olhar dela se encontrou como se fosse gerar faíscas. Jian Vanvan ficou rígida. Ela saiu do dormitório e olhou o número da porta. Entrou novamente com dúvidas sobre a vida. Yunling, por outro lado, estava com um sorriso calculista nos lábios. É verdade, temos um destino, Jian Zilian.